Pastor Ronaldo, os demônios realmente existem e eles podem entrar em um templo religioso ou em uma igreja? Sim, os demônios existem, são reais. Você crendo ou não, o mundo espiritual existe. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas para você entender isso aí, responder o que você perguntou, se os demônios podem entrar num templo religioso, lá em Lucas capítulo 4, versículo 33, diz que havia um homem possesso de um espírito de um demônio imundo, e ele estava dentro de uma sinagoga. Observa que esse homem estava possesso de um espírito de um demônio imundo dentro de uma igreja. Uma sinagoga, para quem não sabe, é uma igreja. Ele estava ali, ou seja, o demônio não se importou de entrar com esse homem lá dentro e sentar lá e assistir culto. E não sabemos quantas vezes esse demônio foi com esse homem para aquela igreja e participou dos cultos ali. Porém, naquele dia, o Senhor Jesus estava dentro daquele templo religioso. E a presença do Senhor Jesus incomodou aquele espírito, aquele demônio imundo. Por que imundo? Porque existe demônio de enfermidade também. São várias classes. Mas a presença de Jesus incomodou aquele demônio. E ele clamou em alta voz e diz: Ah, Jesus, o Nazareno, bem sei que tu és o Filho de Deus. Viestes atormentar-me antes do tempo? Ou outras traduções diz, destruir-me antes do tempo? E Jesus mandou ele se calar e expulsou ele daquele homem, e aquele homem foi liberto. Eu ministro libertação há 25 anos, aonde? Na rua? Não, dentro das igrejas. Aonde eu chego ali e oro e pessoas ali caem possessas de espíritos malignos. Porque a única coisa, pastora Glória, que impede do demônio entrar no seu corpo é a presença do Espírito Santo em você. Se você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o Espírito Santo vier e morar dentro de você, o demônio não pode entrar em você. Mas em templos religiosos, em templos feitos por mãos humanas, o demônio entra e sai qualquer hora que ele quiser. Você entende? Qualquer hora que ele quiser, ele entra e sai, como está escrito ali em Lucas capítulo 4, versículo 33. Ele entrou com um homem dentro do templo e estava assistindo o culto, até que Jesus liberta aquele homem. Pastor Ronaldo, o que a cura do homem mudo nos ensina sobre libertação e o poder de Deus, conforme está escrito em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14? Em Lucas capítulo 11, a Bíblia diz que havia um homem mudo e possesso de um espírito maligno mudo. Observe que o demônio que estava no corpo desse homem era um demônio mudo. Jesus expulsa o demônio dele e ele passa a falar. Então, observe o seguinte, o que nós vamos aprender aqui? O que tinha nesse homem era um demônio mudo, fez ele ficar mudo.